Rádio Nova São Pedro, a rádio que você vê. Padaria Oficina do Pão, com pães quentinhos, sempre pronto para atender você. Deliciosos doces, salgados e nossa famosa pizza, vários sabores. Venha nos visitar na Avenida das Saudades, 288. Telefone 19-3483-1776. Aberto de segunda a sábado, das 6 às 22 horas. E aos domingos, das 6 às 13 horas. E depois das 18 às 22 horas. Padaria Oficina do Pão. Hospital Veterinário Dr. César, 24 horas com você. Emergências, consultas, exames, tratamentos. Aqui seu pet recebe atenção completa, sem hora marcada. Hospital Veterinário Dr. César. Ligue agora mesmo. 19 999 64 45 12. Rua Cesário Azini, 298, Vila Rica, São Pedro. Hospital Veterinário Dr. César. Rádio Nova São Pedro, a rádio que você vê. Rádio Nova São Pedro, a rádio que você vê. Senhoras e senhores, a partir de agora, entra no ar o podcast. Rádio Nova São Pedro, a rádio que você vê. Entra no ar, aqui é Esportes, ao vivo pela Nova São Pedro. Muito boa noite para todo mundo, se liga com a gente. Com vocês, Cris Duarte e André Oliveira. Boa noite, pessoal, sejam todos bem-vindos. Aqui é Esporte de verdade. Vamos falar um pouco do resumo do que aconteceu do esporte aqui na nossa cidade, na nossa região e do que está acontecendo no mundo, né? Não é isso mesmo, André? Isso mesmo. Boa noite, pessoal. Vocês estão aí. Nós vamos sim falar de todos os esportes. Agora eu vou falar, já perdemos a outra parte mesmo, então Paulo Gato, vai. Paulo Gato. Pessoal, então fala você, Feijão, fala você. Nós gravamos o programa, o que aconteceu? Eu fiz merda, perdi toda a gravação. Então, desculpa aí, gente, mas foi uma resenha. Foi bom. Nós programamos já o que tem que falar agora, né, André? Agora já foi, certo. Pau. Então vai embora, vamos lá. É isso, pessoal. Estamos ao vivo pelo YouTube e estamos ao vivo também aí pelo nosso Facebook aqui da Nova. Tá? Maravilha. Então, maravilha. Vamos fazer o seguinte, eu vou pedir pro nosso querido Feijão mandar para mim o link no grupo, eu vou passar pro pessoal de alguns grupos aí. Você que está acompanhando pode mandar mensagem pra gente, pode participar. Lembrando, esse programa vai acontecer todas as quartas-feiras, a partir das 8 horas da noite. Isso. A gente excepcionalmente. Agora! Deu hora. Não! 1h35 do programa. A gente tinha conversado, tinha feito o programa, acabou que ele não ficou salvo, não tem problema. Estamos aqui, vamos falar das mesmas coisas. Tem algumas matérias que nós vamos colocar, porque esse final de semana teve o campeonato, o torneio da comunidade, lá na quadra da comunidade no São Dimas. Foi muito bacana. Um torneio que é feito anualmente pelo nosso querido amigo Márcio Guedes, o nosso querido Fô, e também o Rogerinho. Esse torneio aconteceu no domingo, foi muito bacana. Teve muitas equipes, a final foi eletrizante. Teve jogos que aconteceram, que podiam ser jogos, inclusive, que iam ser finais. Muitos jogos assim, pegados, foi muito bacana. Então, mandar um abraço pro Vô, pro Rogerinho, agradecer a equipe da prefeitura que esteve lá, mandar um abraço pro nosso prefeito Thiago Silva, que esteve presente, prestigiando, e também o Odilon, que foi lá o nosso querido motorista da ambulância, graças a Deus nada de grave aconteceu, e também a Isabel, que a nossa querida enfermeira, que ficou lá o campeonato inteiro, enquanto estavam acontecendo os jogos. E parabenizar as equipes, né? Lembrando, viu, André? Só para depois introduzir o André mais uma vez no bom sentido aqui. Opa! Foram várias equipes, mas a equipe campeã foi a equipe do Tanquan. O Tanquan, que foi fundado em 1973, se eu não estiver enganado, pelo nosso querido saudoso Zé Maria.
né? saltou O vice-campeão foi a equipe do Heineken. A equipe do Heineken, para quem não sabe, é a atual equipe campeã do futebol do Campeonato Amador de São Pedro. Ou seja, olha só o nível do time. Então, o final foi eletrizante, decidida nos pênaltis e brilhou a estrela do goleiro do Tancô Futebol Clube. E na terceira colocação ficou a equipe da Árvore. Também fez um campeonato muito bom e acabou levando para casa o troféu de terceiro lugar. Então, parabenizar todas as equipes e os organizadores, o Vô e o Rogerinho, com o apoio da Prefeitura Municipal. Parabéns também à comunidade, todos abraçaram esse evento, que é sempre muito bem feito, muito bem acolhido também por todos que moram ali. André, boa noite para você, meu irmão, mais uma vez, né? É um prazer estar com você, poder participar de um evento, mais do que, na verdade, um evento, né? Um programa. Esse evento esportivo de novo. Foi tão bom, cara. Foi tão bom o bagulho. A gente se perdeu, mas a gente se achou. Se achou, pô. Isso é importante. Isso é o mais importante. André, o pessoal que está em casa aí, que algumas pessoas aí já me conhecem, mas algumas podem ser que não te conheça. É verdade. Fala para esse pessoal aí, quem é o André Oliveira. Fala um pouco de você pra gente. Bom, vamos lá, pessoal. Boa noite. Eu sou o André Oliveira, natural de São Paulo. Eu fiz uma carreira breve. Meu esporte sempre foi o atletismo. Comecei a modalidade desde os meus 12, 14 anos, junto com o meu irmão mais velho. E quando estava na categoria adulta, em 1997, eu sofri um acidente. Um acidente, você sofreu um acidente em 97. Em 97. Dia das Mães, domingo, ao apresentando. Caramba, hein? Uma seletiva para o Campeonato Mundial, aqui na cidade americana, né? Aqui do lado, pessoal. E aí eu quebrei tudo que tem dentro do joelho, eu lesionei. Literalmente. Caramba. Enfim, fiquei com sequelas, 2 anos de recuperação, e nisso eu não deu para retornar ao esporte convencional, que a gente fala convencional, e até eu vou chegar lá, para vocês poderem entender um pouquinho mais. E eu fiquei com sequelas, e em 2004 eu tive uma oportunidade de retornar ao esporte novamente. Nesse meio tempo eu fiz um curso de arbitragem. Eu sou árbitro de atletismo desde 1999 e eu fui arbitrar uma competição paralímpica, onde os organizadores, vendo a minha lesão, minha sequela, perguntaram para os meus colegas técnicos o que aconteceu comigo, eles explicaram, e eu tive um grande convite do pessoal do Comitê Paralímpico naquela época de retornar ao esporte. Olha que bacana. Né? Um retorno ao esporte. E engraçado, Cris, que eu cheguei para minha mãe na época, imagina, os caras arbitrar uma competição paralímpica, e aí os caras me convidaram para, se eu quisesse retornar ao esporte, para atletismo, minha mãe falou, tudo, mas você não vai saltar não, né? Nossa, imagina a cabeça da coitadinha. Né? Reviver tudo o que aconteceu, né? Pois é. Muito triste. Triste. Mas que bom que você voltou, né? Voltei. E nisso, de 2004, eu retornei ao esporte paralímpico. Esporte paralímpico, e assim, é legal do paradesporto, que se você acha que eu tenho uma deficiência, adquirir uma deficiência, porque o atleta paralímpico, assim, ou ele nasce com uma deficiência, ou ele adquire uma deficiência devido a um acidente. No caso, o seu foi aqui perto, né? Em 97, americano. É americano. E aí, com isso, eu tive a oportunidade de voltar a correr. E aí, na classificação, porque o esporte paralímpico é amplo. Então, você tem que passar por uma avaliação física para você não levar vantagem sobre os demais competidores, né? É. Talvez no início do para-esporte, no para-desporto, isso acho que acontecia, né? E acho que essa discrepância acabou também servindo de balizamento para que se pudesse normatizar, né? As categorias do esporte paralímpico, é isso? Isso mesmo.
E aí eu entrei numa classe, e na minha classe falaram, não tem saltos. Vou só correr 100, 200 metros. Só que aí você vai fuçando, né? Internacional, pá, e aí você fala, né? Tem sim. Aí eu fui soltar. Opa, vamos lá, vamos saltar de novo, Aí minha né? mãe, não vai soltar. Aí até meu técnico na época, voltei, legal, tu montou retorno, ele voltou a treinar. Para a cabeça. Porque o esporte é isso, né? Você não consegue sair do esporte depois que você treina tanto tempo, você tem aquela rotina, é difícil sair do esporte, né? Só que aí eu falei, a perna que eu salto, a impulsão não dá, né? A esquerda, para quem fez salto triplo na época, salta com as duas pernas. Então a direita está funcionando, firme e forte, e vamos saltar com a perna direita. E aí foi. Consegui a classificação para os primeiros Jogos Pan-Americanos no Rio de Janeiro, em 2006, uma vaguinha, e aonde eu fui medalha de bronze, a primeira medalha internacional. Até porque antes... Toma, chupa essa manga, né? Antes disso, no convite que o pessoal do Comitê Paralímpico fez, também que eu neguei, falei, não quero, não vou, não é minha praia. Ele perguntou, jovem, você, André, você, até onde no convencional você foi? Aí eu, sofri só num sul-americano universitário, não querendo desprezar a classe universitária, mas um sul-americano na Argentina ali. Gente, ali, né? É um evento gigantesco, mas você vê como que dentro do esporte ainda tem degraus acima que você pode subir, né? Aí ele falou, bom, com o seu porte, se você treinar, né, a gente acha que você consegue ir aos grandes eventos que todo atleta quer ir. Campeonato Mundial, Jogos Olímpicos, Jogos Pan-Americanos, né? Os grandes eventos esportivos você vai conseguir ir, só que é do esporte adaptado, é paralímpico, é isso. Não quer tentar? Vou conseguir. Vou, não vou. Vou. Eu vou. E fui. Que bom. Consegui classificação. Primeiro Jogos Pan-Americanos, Rio de Janeiro, em casa, Brasil. Olha que sucesso. Que sucesso, hein, medalha de bronze no salto distância. Você ouviu, Feijão? Aí vamos para 2000. Já vem no Pan-Americano com bronze. Vamos Chupa para essa manga. 2008, classificação para Jogos Paralímpicos. Aonde é? Pequim, China. Nunca tinha saído do Brasil. Logo ali do outro lado do mundo. Como é que faz para chegar? Como faz pra chegar, pô? Você gosta de andar de avião? Onde eu pego esse ônibus? Onde eu pego o ônibus? Do outro lado do mundo, mas comitê. E uma estreia a mais, não só a minha classificação para participar do salto e distância, o Brasil montou o primeiro revezamento físico, né, de atletas com deficiência física, que é amputado de braço ou perna, e a gente tinha. Só que tinha um grande problema, porque cada membro morava do outro lado do Brasil. Eu em São Paulo, um no Rio, o outro em Alagoas, outro em Belém Pará, mas se juntava em dias de competições. Olha a dificuldade, gente. Dificuldade. Eu digo a dificuldade para se treinar numa equipe de revezamento 4x100, né? E são atletas com perfis diferentes, velocidades, devido às lesões. Sim, então, sim. uns são mais velozes, eu era o mais lento, né? Perna. Então tinha toda aquela treinamento. Ficamos 40 dias na China. Rapaz, você imagina você ficar 40 dias longe da sua casa, treinando com atletas que você conhecia, mas não tinha tanto afinidade. Tanta afinidade e não tinha tanto contato para poder treinar também. Imagina a dificuldade disso, hein? Então, mas conseguiram, né? 40 dias. E nisso, fazendo as contas, se esses caras correr direitinho, esses caras vão pegar medalha. Tem grande chance de pegar medalha, mas tem que correr direitinho, não queimar, não passar as outras. Uma corrida redondinha, certinha, briga por medalha. Seguiu o script. E só corre. Aí conseguimos o quê? Ser vice-campeões paralímpicos em 2008.
Caramba, velho. Você ouviu isso aí, Feijão? Só Tá perdemos vendo? para os Chupa Estados essa Unidos. manga. Que já é uma potência, né? A nível mundial em todas as modalidades Colocamos esportivas. tudo no bolso. Assim, Alemanha, Inglaterra, França, Itália, colocamos Japão, tudo no China, que também é uma bolso. potência, né? Ainda mais na China, tinha, assim, todas as modalidades, tinha 3 chineses, 3, 4 chineses. Caramba. Tudo. Estamos na cara dos caras. E os caras são gigantes no esporte também, né? Ó, pra você ter uma ideia, a Olimpíada lá na casa deles foi em 2008. A gente tem um histórico que eles estavam se preparando desde 2000. Então os caras ficaram Caramba. 8 anos treinando, se preparando. Até que hoje É a muito China tempo. é uma grande potência. Sim, e todo tipo de esporte, É, viu? tanto Todo olímpico quanto paralímpico. É. É uma grande potência. São referências. Referência. Primeira medalha olímpica, concretizando. Aí fomos, né? 2009 para a Copa do Mundo, um torneio na Europa, Copa do Mundo. Nesse eu ganhei a Copa do Mundo, só distância. Você tá ouvindo aí, ô Feijão? É isso aí. Ó, se liga, ó. No Parapan-Americano, ele ganhou bronze. Aí ele foi para a Olimpíada. Aí ele ganhou prata. Pra- Aí ele foi pra Copa do Mundo, ele ganhou ouro. Você tá entendendo? Ele foi só subindo na escala. Pô, chato, né? Chato pra caramba. esse Continua papo aí, com André, vocês. humildão. Vai, humildão. Chato pra caramba essa resenha vai, de humildão. vocês. Só eu que não sou Você- campeão de nada aqui. Você participou de jogos mundiais paralímpicos? Não, nunca. Então bora para Nova Zelândia em 2011. Tá vendo? Salto distância. Chupa essa manga, Feijão. Fui vice-campeão mundial no salto distância. Olha que da hora, cara. Que bacana, Perdi hein? para um alemão muito bom, cara, saltador. Perdi só para ele. E fomos medalha de bronze no revezamento 4x100. Olha isso, Feijão. Da hora. Nesse né? Que mundial. massa, hein, cara? Imagina isso, pessoal. Olha que honra pra gente estar sentando aqui ao lado de um atleta com tantas medalhas. Multicampeão. Multicampeão que tem uma representatividade dentro do esporte paralímpico brasileiro absurda. Aqui, ó, pessoa simples e humilde na nossa frente aqui. Aqui é esporte. Aqui é esporte, Aqui é hein? Toma. E neste ano também teve jogos, a segunda edição dos Jogos Pan-Americanos, que foi no México. Eu ia sair do Rio querendo ganhar eu falei, eu quero ganhar Uma medalha. uma medalha de ouro nos Jogos. Você tá ouvindo, né, Feijão? Você tá ouvindo aí, né? Só. E aí fui agraciado com essa medalha. Já fui vice-campeão mundial, aí você fazendo, pô, no início do ano teve campeonato mundial, né? Só perdi com o alemão. O alemão não tá, então teoricamente ó, vem a pressão. É a pressão, né? Você Tipo, tá entendendo o que ele tá falando? Sim, pô. Ele tá falando de altíssimo rendimento, não é alto rendimento. Exatamente. É altíssimo rendimento. A régua tá no sarrafo mais alto, né, André? esse ano, teoricamente, porque assim, só teoricamente eu tenho que ser o primeiro. Mas como você tá na pista, dentro de 4, o papel esquece, né? Mas só que eu consegui ser campeão Pan-Americano no México, 2011. No mesmo ano, fui vice, no final do ano, que eu acho que foi em outubro, novembro. Então, para Pan-Americano você tem um bronze Eu tenho um bronze. e tem um ouro. E tem um ouro. Você tá ouvindo isso aí, Feijão? Caramba. hein? Chato, né? Chato demais. Chato, né? E eu encerrei a minha carreira em 2015 nos Jogos Pan-Americanos em Toronto, no Canadá, como vice-campeão no salto de distância. E peguei uma medalhinha de bronze nos 100 metros para encerrar a carreira. Caramba, É não, isso. parabéns, hein? Você é louco, mano. Que Essa foi uma Que trajetória currículo, que currículo. paralímpico. Nossa, é louco, parabéns, cara. Que da hora, cara, que da hora. Ó, é uma honra pra gente estar tendo essa oportunidade de conhecer um pouco mais do histórico esportivo desse atleta que representou o Brasil tão bem, aonde quer que ele foi. Inclusive até do outro lado do mundo, né? Exatamente. Trazendo tantas alegrias e tantas conquistas para nossa comunidade brasileira, porque realmente a gente fica muito feliz quando a gente vê um atleta nosso subindo no pódio, não importa a colocação. Eu acho assim, para um atleta conseguir chegar em qualquer disputa de Pan-Americano, Copa do Mundo ou uma Olimpíada, gente, é o mais alto calibre do atleta brasileiro. Então, parabenizar cada um dos atletas que conseguiram representar o nosso país numa Olimpíada, porque só de você chegar É difícil. é muito complicado. Ainda mais com a falta de incentivo que a gente tem aqui no Brasil para os esportes que não são tão convencionais
Eu falo que normalmente o esporte convencional é de grupo, né? Então você vê futebol, que é o maior esporte do mundo, voleibol, basquete, algumas modalidades esportivas são mais convencionais, né? Sim. E aí quando você pega esportes que alguns são individuais, a maioria é individual, né? Você vê uma dificuldade maior. No revezamento 4x100, você tem uma equipe, né? É uma equipe, né? Mas assim, a dificuldade também é muito grande. É grande. São companheiros, né? Mais velozes, outros menos velozes. E, assim, tem na passagem, como assim, é um esporte adaptado, onde nossos amigos não têm as mãos, né? Devido a uma doença congênita. Então, ele nasceu sem as mãos. Então, a gente não tinha bastão. O Brasil não correu. Então, o que era para validar a passagem? A gente tinha que chegar e dar um tapinha dentro da zona de passagem de 20 metros. O camarada vem correndo 100 metros, tem a zona de passagem, que é de 20 metros, e dentro dessa zona de passagem eu não posso tocar nele nem antes e nem depois. Senão é falta. E aí você é desclassificado. É desclassificado. Que dificuldade, hein? Então, tipo, um exemplo, você é mais veloz do que eu vou vir, mas você não sai com o seu 100%. Espera eu chegar, eu cheguei, e esperem a gente entrar nessa zona de passagem que ele fala. São 20 metros. 20 metros. Eu toquei, você vai embora. Você sentiu minha mão, que tem árbitros acompanhando, 10 árbitros, hoje o circuito tem câmeras. Não tem como burlar essa regra, né? Então, é o VAR. Vai. E vai embora. Né? Pra gente chegar o treinamento, pra você não perder velocidade e eu não cavalar. De repente você sai devagar e eu vou atropelar você. Sim. Ou você sai muito forte e eu não consigo pegar você dessa Não é tão fácil como parece que é. Então é um treinamento. Né? E essa foi a minha trajetória. E hoje eu trabalho em Águas de São Pedro, no departamento de esporte, e dou vivência de atletismo para a molecada, contraturno. Né? A molecada sai da escola de tarde, desce lá no campo. E eu que bacana. Mandar um abraço pro nosso amigo Amauri, que está assistindo a gente aí, grande Amauri, que é o coordenador municipal de esportes de Águas de São Pedro, também é vereador lá, fez e faz um trabalho muito importante para a difusão, para o aumento do esporte na cidade e na região também. Então, Amauri, parabéns pelo seu trabalho, um forte abraço da equipe aqui do Aqui é Esportes. E manda um abraço também para o João Vitor, que é o prefeito de Águas de São Pedro, também faz um trabalho maravilhoso. Parabéns, Águas de São Pedro está no caminho certo, né? Então, é uma trajetória vitoriosíssima, né, Feijão? Incontestavelmente. E agora, mais legal de tudo é que ele faz parte do quadro, né, da bancada aqui do Aqui é Esporte na Nova São Pedro. Então, a gente está muito feliz, né, Feijão? O que você acha dessa bela aquisição da Nova São Pedro? Muito. Sabe que nós não ganhamos nada, mas nós conseguimos contratar. Então já tá bom, pô. Olha, tava solto no mercado, assinou com a gente aí, ó. Assinou com a gente. Ai, que maravilha. É nóis agora. Maravilha. Bom, pessoal, a gente vai passar um resumo do que aconteceu na cidade, né? Vamos falar um pouco do que está acontecendo também no mundo. Tá rolando, inclusive, Campeonato Brasileiro. Eu recebi algumas informações aqui. Nesse exato momento, tá jogando aqui, ó. Iago Pikachu empatou pro Remo, né? Então, Atlético Mineiro 2, Remo, né? Voltando para a primeira divisão depois de tantos anos. 2 também. Vasco da Gama tá 0-0 com o Bahia. Depois eu vou passar mais alguns resultados aqui para que as pessoas possam saber. São Paulo e Grêmio também estão jogando, tá 0-0. Enfim, vamos passar para vocês aqui os placares, tá? Vamos falar. Feijão, a gente pode falar do torneio da comunidade? Claro, agora. Então, vamos colocar imagens aí do torneio que aconteceu no domingo, dia 8. Torneio que foi muito bacana. Torneio da comunidade. Tiveram várias equipes participando. Vocês estão com imagens aí. O entorno da quadra estava lotado, André. Muita gente. Você vê aí nas imagens, né? Pois é, você está vendo de um lado, do outro lado também estava lotado. E foi muito bacana. Esse jogo que está passando aí, pessoal, para mim era uma final antecipada. Por quê?
Porque tá o Barba de Bode aí, ó, a equipe de azul, né? A equipe parecida com a camisa do Paris Saint-Germain, contra a equipe do Heineken. A equipe do Heineken, para você ter uma ideia, André, é a atual campeã do Campeonato Municipal Amador de Futebol. Exatamente. Fortíssima essa equipe. E o Barba de Bode é o atual bicampeão do torneio da comunidade, mas só que do campinho de terra. Exatamente. Então, é uma equipe fortíssima. São duas equipes fortíssimas. O jogo terminou 6-3 para a equipe do Heineken. Então, eu vou falar do desempenho dos goleiros também. Pela equipe do Barba de Bode, estava jogando o Gustavo Teixeira, né? Era o cabeção de caixa d'água. O cara tem uma cabeça que é de nós todos. Se juntar a cabeça de nós três aqui, ó, não dá a cabeça do Gustavo. É uma pessoa maravilhosa, jogou demais, mas quem saiu vitoriosa, né, foi a equipe do Heineken, foi 6-3, mas o destaque, o Vini, goleiro do Heineken, Feijão. Sim. Que menino bom no gol. Menino tá treinando na equipe do São Pedro, faz parte do projeto São Pedro, então mandar um abraço pro Augusto, pro Ivan, pro Zé, pro Carlinhos, e o treinador de goleiro, que é o Leandro. Pô, o Leandro faz um trabalho fantástico, ele que jogou no Capivariano, é o goleiro que mais títulos tem de Campeonato Municipal Amador de São Pedro, tem 6 títulos, mandar um abraço para você, Leandro, parabéns pelo trabalho que você tem feito Que com o vem de uma Vini. dinastia de goleiros. Pois é, o pai dele também joga muito. Laércio. Então o Laércio. Tio Cosmo também, um grande goleiro. Pelo amor de Deus, eu vi também, pelo amor. Então é uma dinastia mesmo, viu? É. Uma dinastia. Faz um trabalho maravilhoso, então, ó, de verdade, foram vários jogos maravilhosos. Depois você vai pôr mais imagens aí, Sim, Feijão? tem imagens aqui. Tem dá imagens, põe na tela aí, ó. Põe na tela. Foi muito bacana. Então, parabenizar mais uma vez o Márcio Guedes, o nosso querido amigo vô. Ele e o Rogerinho. Rogerinho, muito obrigado, cara, por você e pelo vô fazer esse trabalho aí É o na gol, comunidade. né? Olha esse gol. Não, de verdade, ó. Olha o goleiro. Esse goleiro brilhou na final, viu? Olha, ele passa ali, ó. Olha esse drible. Olha, desconcertante. Maravilhoso esse gol. Lembrando que o Tanquan foi o campeão. E o goleiro do Tanquan tem uma função muito forte para que o título venha para o Tanquan, porque ele na final defendeu 2 pênaltis. Inclusive, eu acho que o último pênalti foi do Caio, e aí eles foram campeões. Então, muito bacana. Eu gostei mais Parabéns. desse lance aqui, Cri. Você acha que eu mais gostei. Você acha que foi falta? Olha isso aí. Nada, lá, Cri. Pessoal que está assistindo a programação aí, aqui é esporte. Você manda no comentário pra gente aí. Você acha que foi Olha, falta? lance. Nada. Eu acho que ele nada. esperou o contato. O contato veio. A gente tava falando, isso aí é falta no Vale do Eco. É falta. É falta demais, gente. E foi na frente do juiz. Não teve como o juiz não marcar, André. Tava na frente dele. Teve que marcar. Não tem como. Teve que marcar. Ele queria disfarçar, mas falou, não, viu? Foi na minha frente. Vão chamar o VAR. Se eu não apontar ali que foi falta, vai ficar feio pra mim. Ele acertadamente, acho que foi falta. Acho, Feijão. Agora, Acho que foi falta. aqui é uma defesaça. Defesaço, vamos lá. Olha, tem um lance aí do Barba no bode. Olha esse vídeo. Mas também como uma caixa dessa. Ei, Laia. Não, esse é o gol, verdade, o Gustavo. Ó. Tá aí o Gustavo, ó, defesaça aí. Jogou bem, viu, cara? Jogou bem. Foi um jogaço, gente. Aliás, todos os jogos foram bons jogos. Foram jogos leais, então parabenizar todas as equipes que participaram mais uma vez desse torneio, parabenizar também a comunidade que aceitou mais uma vez que esse evento fosse feito. Na verdade, o acolhimento da comunidade é um acolhimento maravilhoso, muito bacana, todo mundo respeitoso, é um clima de amizade, de união, muito bacana, muito legal. Foi um dia maravilhoso, eu estive lá na parte da manhã, tinha compromisso de tarde, então não pude acompanhar tudo. Mas desde que eu estive lá e acompanhei, foi muito bacana, viu? De verdade mesmo, parabéns a cada um de vocês. Ficou assim, os 3 primeiros. Então o campeão foi o Tanquan, segundo colocado foi o Heineken, e a equipe que ficou em terceiro lugar foi a equipe do Árvore. Então, parabéns a cada um de vocês que participaram. Os 3 primeiros foram esses, mas teve muitas outras equipes. Teve a equipe do Lázio, teve a equipe do Barba de Bode, por exemplo. Então, parabenizar todos vocês que participaram. Foi uma festa do futebol, mais precisamente do futsal, né, André? Então, parabéns, né?
todas as equipes aí que participaram e que venham novos eventos aí. Vai ter um dia 29, inclusive. Isso, já vamos lançar também já aqui a programação que vai rolar, né, Cri? Isso. O vô mandou para mim o cartaz, tá aí, ó, torneio de futsal infantil da comunidade. O local vai ser a quadra do São Dimas da comunidade, dia 29 de março, vai cair num domingo. São para 2 categorias, de 10 a 12 anos e de 13 a 15. Então você que está assistindo a programação, entre em contato com o vô ou com o Rogerinho. E se você quiser mais algumas informações, a gente vai colocar... Bom, tem aí o telefone deles no cartaz. Né? Mas vai ter o Nova Fone também, né? Isso, Nova Zap. O Nova Zap. Vai ter o Nova Zap aí que a gente vai colocar. Mais um canal, né? Mais um canal de comunicação. Então, se você quiser mais informação, manda mensagem pra gente. E outra coisa, hein? Outra coisa. Pode falar agora, Feijão? Pode falar. Pode falar, André? Pode, opa. Você que pratica qualquer modalidade esportiva. Atenção. Atenção, crianças. Eu gosto de correr. Gosto de pedalar. Boa também. Gosto de treinar jiu-jitsu, muay thai. Excelente. Gosto de fazer pickleball. Caramba, pickleball tá na ascensão. Tá em hype, é muito massa. Tá. Curto fazer beach tênis. Vôlei de praia. Não importa qual o seu esporte. Qual modalidade? Manda pra gente a imagem sua andando, caminhando, correndo, andando de bike, jogando pickleball, andando de skate, fazendo o que você gosta. Manda pra gente no Nova Zap. Mas só que é o seguinte, você não pode mandar em horizontal. Não posso mandar em horizontal assim. Isso. Qual a forma a gente vai colocar então, André? Fala pra gente. Horizontal. Horizontal. É assim. Ou não? Horizontal, não vertical, pessoal. Não manda de pezinho, não. Ó, não manda de pezinho, Deitadinho, não. deitadinho. Ó, isso aqui é a forma que você não. Estamos ao vivo, tá? Pra vocês já perdeu tudo, agora vocês estão ao vivo. Normalmente você manda assim quando é Reels, Instagram e tudo mais. Mas não é dessa forma, não. Não é vertical. Manda na horizontal pra gente. Manda pra gente. Vai ser 8, né? Barbaridade, eu perdemos 1h30 aí no programa que tava gravado. Guarda nossa aí, meu Deus do céu. Não gravou nada. Mas tá bom, foi muito bacana. Vamos que vamos. André, hoje era para ter a passagem da tocha, né? Dos mini jogos regional aqui na nossa região, certo? Certo, mas devido às chuvas, né? Fortes chuvas, foi cancelado, mas será amanhã, né? O pessoal da programação do mini jogos regionais, né? Da cidade de Itaqueri, nós estamos nos organizando, então a passagem, a gravação, né? Porque no dia da abertura vai passar a tocha com os melhores atletas, personagens da cidade. Olha, bacana, pessoal, muito bacana. Tá aí, ó, arte, né? Isso. Então, amanhã à noite, então o pessoal da organização vai passar em Águas de São Pedro e vai passar aqui em São Pedro. Amanhã é dia 12. E a abertura dia 13. E a abertura é dia 13 de março, hein? Isso. Não percam. E nós vamos estar lá também. Exatamente. Que esporte. Olha que bacana, pessoal. Então, 6ª edição dos mini jogos regional da cidade de Itaqueri. O ano passado já tinha um upgrade de várias outras cidades que participaram também. Todas essas cidades fazem parte do entorno da Serra do Itaqueri. Esse ano são 12 cidades, André. Dá pra ver ali, ó. Então, olha que bacana, né? E o mais legal de tudo, a nossa região se consolida como uma forte potência do esporte, né? Você vê, São Pedro, Ordem de São Pedro, Santa Maria da Serra são cidades fortes, né? Então, inclusive foram as 3 primeiras, né? Foram as 3 primeiras. São Pedro, Águas de São Pedro e Santa Maria. Santa Maria. As 3 primeiras. E tinham 11 cidades competindo, hein? 11 cidades que fazem parte do entorno da Serra do Itaqueri. Tinha Brotas, Charqueada, Areiópolis, Dois Córregos, né? Conubataí, entre outras cidades. Então, olha a potência que nós somos aqui, a nível regional, esportivamente falando. Então, parabéns mais uma vez aos organizadores dos mini jogos regionais. Vai ser a 6ª edição, dessa vez com mais cidades ainda. Mais cidades, muito legal. Mais uma cidade, né? E também entrou novas modalidades, né? Novas modalidades. Esse ano, o legal é que a gente vai abranger o pessoal da melhor idade. Olha que bom, o Feijão. Que da importante hora, demais, gente. E logo após
a cerimônia de abertura já começa os jogos. E já começa, sabe com o quê? Com dança. Caramba. Toma, já sai as primeiras medalhas? Já sai as primeiras medalhas. Que legal, Como gente. dança que de legal. salão e quem vai participar, como colocar o pessoal da melhor idade para dançar. Bacana demais, muito bom. E vou só avisar você que está assistindo. Tudo que vai acontecer, você vai ficar sabendo porque a Q Sport vai estar lá em loco, fazendo toda a cobertura esportiva. Inclusive, você que está assistindo a nossa programação agora, se você tiver algum evento esportivo que você esteja sabendo que vai acontecer, manda pra gente. Não é verdade? A gente vai lá gravar, a gente vai lá filmar, vamos fazer a cobertura. E novamente falando para você, se tiver alguma modalidade que você pratica, por mais diferente que seja, manda pra gente, mas lembre-se, mande na horizontal para a gente possa mostrar no formato de televisão. Muita coisa vai acontecer, lembrando que São Pedro está comemorando, né, está na véspera de comemorar 145 anos de emancipação. Dia 22 de fevereiro é o aniversário da cidade e tem algumas programações esportivas que irão acontecer ao longo dessa programação do mês de aniversário da cidade. Eu posso passar algumas coisas aqui, Feijão? Você não vai ficar bravo comigo? Não vai perder a amizade? Pode, André? Não, pode, deve. No setor esportivo, teve dia 1, né, dia 1º, teve a Copa Interior de Triatlon, que foi no São Pedrão, né, no Estádio Municipal Ferrúcio Feltrin. Né, foi um evento muito grande. No dia 8 aconteceu o torneio de futsal da comunidade, né, que o Tancô foi o campeão, o Heineken foi o vice-campeão e o terceiro colocado foi a equipe da Árvore. Dia 21, sábado, vai ter um aulão de Muay Thai e capoeira na Praça Santa Cruz. Então, atenção, dia 21, sábado, aulão de Muay Thai e de capoeira na Praça da Santa Cruz. E no dia 28, vai ter a Copa Naktai de Muay Thai no ginásio do Bordadão, organização do Fofão. Dia 28/2, pessoal, marca na agenda aí, dia 28/2, para encerrar o mês de festividades da cidade de São Pedro, vai ter a Copa Naktai de Muay Thai lá no ginásio do Bordadão. E também, no dia 22, que é o aniversário de São Pedro, tem o passeio ciclístico comemorativos dos 145 anos de São Pedro. A saída vai ser às 6 da manhã, no ponto de concentração vai ser a Feira do Produtor. Então, Feira do Produtor, 6 da manhã. Chega um pouquinho antes. Nossa, o pessoal acorda cedo para pedalar, aí é normal. Chega um pouco antes para correr. Pois tem que chegar cedo. Então, às 6 da manhã vai ser a partida, vai ser a concentração na Feira do Produtor, vai sair de lá. 6 da manhã. Lembrando que tem a inscrição solidária, que é 1 quilo de alimento não perecível. E se você puder, esse alimento vai ser destinado ao Fundo Municipal de Solidariedade. Leve também 1 quilo de ração. Tem um monte de pessoas que estão ajudando a causa animal. Se destaca o nosso querido doutor Luciano Mazoneto, que também é um defensor, é médico veterinário. Grande doutor Luciano. Quando você leva esse 1 quilo de alimento, pode ser para gato, pode ser para cachorro, ele vai ser destinado a entidades que estão ajudando. Tem várias entidades aqui em São Pedro que ajudam a causa animal. Então isso é o panorama esportivo da nossa cidade, que está comemorando nesse mês 145 anos de emancipação política, Andrezão. Sabia disso? Não sabia não, mas, pô, bacana. A Q Sport também é cultura. Pois entretenimento e cultura, sempre. E a cultura esportiva sempre ligada, é muito bom, é sensacional, é supimpa. Não é mesmo, senhor Fernando Feijão? Exatamente. Aproveitando também, o André esteve visitando aí um pessoal, que você falasse um pouquinho, André. Você esteve visitando aí alguns professores. A gente teve um probleminha no áudio, mas dá pra gente mostrar as imagens. As imagens estão feitas, né? Essa semana eu estive visitando como começou a agenda aqui esportiva, os treinamentos de vôlei aqui da cidade, né? Onde a minha filha também faz parte, treina voleibol. Então eu tive uma conversa com a técnica Maite Bina, né? E lá em Águas também eu visitei o time Master da cidade de Águas. Faz um trabalho sensacional. Quando vai competir, sempre se coloca no pódio, né? É verdade. E aí eu tive uma conversa com a Vanessa. Vamos lá, as imagens? Vamos às imagens. Ó, tá passando aí a da Maite.
Maite, a professora Maite Bina é uma das coordenadoras municipais. Agora não sei se está indo também pro pessoal que está assistindo aí. O pessoal que está assistindo, manda mensagem pra gente. Fala Bom, coisa com áudio. É isso aí, a gente quer saber. É Se ao você mandar vivo pra gente. agora Pois e é, ó. é isso. Desde 2018, mas jogo vôlei a vida toda. A perspectiva para 2026 é muito boa. Tem bastante competição aí vindo. São Pedro vai estar no foco. Vamos sediar muitos eventos de vôlei esse ano. Um dos motivos foi pelo nosso desempenho no mini-jogos regional, né? A gente foi campeão das 4 categorias que tinha. Nós fomos campeões em 3, que é o sub-15 feminino masculino e o adulto masculino. Feminino livre, a gente ficou na prata, perdemos lá para as meninas de Ares, e vôlei de praia também, né? Então, fora isso, a gente tem a parceria com Santa Maria da Serra, do Circuito Regional de Voleibol, que vai ter sede aqui em São Pedro também. Em março, dia 22 de março, vão ter 9 jogos de vôlei aqui em Bordadão, a partir das 8 da manhã. Fora isso, perspectiva para jogos regionais, nas categorias sub-21 feminino e masculino. Tem bastante criançada da base também vindo, por conta dos projetos que a prefeitura faz, em parceria com o SESI. Então, vai ser um ano bem movimentado. A gente começou as aulas essa segunda-feira e, se Deus quiser, até dezembro vai ter muita criançada jogando vôlei. Bacana o projeto, a gente só agradece aí com vocês e que o ano seja forte. E essa garotada também vinda, categoria de base, vindo muito atleta bom, o que você acha aí dessa garotada? Sim, tem alguns meninos que estão começando a ir para as seletivas, eles estavam até comentando comigo na casa agora que eles passaram em 2 cidades, jogando e se profissionalizando, enfim. Então essa é a nossa intenção, colocar eles tanto para o social quanto para o profissional também, através do esporte. Legal, esse trabalho é bacana, né? O esporte é isso, né? O esporte promove. Sensacional, olha que bacana. E aqui nós estamos tratando de melhorar a qualidade de vida. Estamos de volta, Cris. Olha, pessoal, que bacana. Professora Maite Bina, apaixonada pelo esporte. É lógico que a modalidade esportiva que ela mais se identifica é o voleibol, né? Indo até Lins, a gente conversou bastante. Ela gosta muito do vôlei porque tem um apego emocional, inclusive. Parabéns pelo seu trabalho, professora Maite. Desenvolve um trabalho excelente. Sou fã do seu trabalho. Eu não falo isso agora, já falo isso há muito tempo, porque eu conheço muito bem o trabalho da senhora. E respeito e parabenizo mais uma vez. Aliás, sempre que eu puder, eu vou parabenizar seu trabalho, porque você faz um trabalho excelente e é muito competente no que faz. E vale ressaltar também, André, as ofertas de esporte que nós temos aqui na nossa cidade, né? A cidade de São Pedro hoje está ofertando muitos tipos de esportes que normalmente não era ofertado na cidade. Então esse é um trabalho que vem sendo feito, difundido através da Secretaria Municipal de Esportes, através do professor e secretário Marcelo Vieira, através de toda a equipe, né, múltipla esportiva que tem dentro da Secretaria Municipal de Esporte, com a professora Maite, a professora Cris está chegando agora também, tem a Silvana, o professor Carrara, tem o Luiz Fernando, deixa eu lembrar, eu acho que são o Tatu, a Silvana, não tem que falar, é uma pessoa maravilhosa. Se eu esqueci alguém, me desculpe, não é a intenção, que eu quero dizer que eu quero exaltar o trabalho que vem sendo feito, que é muito bem feito pela equipe da Secretaria Municipal de Esporte, que tem na sua pasta, né, o secretário Marcelo Vieira, que consegue delegar essas funções às pessoas que trabalham lá, estão fazendo um trabalho maravilhoso. Inclusive, mandar um abraço para o Gutão, que trabalha lá também. O Gutão é o famoso Severino, faz de tudo lá. Exatamente. Então, mandar um abraço para o Gutão e para todas as pessoas que trabalham dentro da equipe do esporte. Não é só os professores, nem só o Gutão. Tem o pessoal que trabalha na parte de manutenção, no atendimento, enfim, todos vocês são importantes demais. Muito obrigado a cada um de vocês. Como é que está a gama esportiva em Água de São Pedro, André? Que mais tem sido ofertado lá? A gente tem a parceria com o SESI, que aqui também temos, né? É o famoso trabalho contraturno. Lá nós temos o handball,
o basquetebol, o vôlei. Temos o vôlei recreativo também. O legal o isso, vôlei hein? misto, né? É um vôlei para descontrair. E é para todas as idades. É só chegar na quadra e jogar. Entrar e jogar, né? E você pegou uma reportagem lá, André, com a professora lá de água Vanessa, também. isso, a professora Vanessa, ela é a professora técnica, né, do time, né? E ali tem nesse treino que eu fui, tinha 2 categorias. Legal. 35 mais e a galera dos 50 mais. Caraca. Toma então, Vamos lá? chupa essa manga, vamos ver. Bora! Olá, pessoal. Peraí que descarga aqui. Não, essa aí é a professora Maitebina, conheço bem ela, viu? Peraí, Conheço Ao bem. vivo é assim, galera. Ao Não, vivo legal é assim. e legal que daí quando entra ao vivo... Não, acontece porque alguma tá ao coisa. vivo, pô. Pois é. Agora vai. Técnica Vanessa, do time de vôlei. Olá pessoal, tudo bem? Organiza essa prazer estar aqui com vocês, pessoal. O prazer é nosso, André. Para esse ano, que eu fiz fala um pouquinho da gente está aqui no time nosso, de Água de São Pedro. Legal. Então, boa noite a todos, a você que está aí assistindo. Nosso time aqui ele é formado por atletas só na categoria feminino, adulto e master. Então a gente participa dos torneios regionais aqui da nossa cidade. São Pedro, Águas de São Pedro, Piracicaba. E participamos do mini regionais e do torneio da Fest que tem aqui em Águas no mês de julho. Esse torneio de Água Fest é o maior torneio aqui da região nossa. O que você espera desse ano? Se você pega medalhas? Sim. É o torneio mais esperado, né? O nosso planejamento do ano inteiro visa estar preparado nesse torneio de julho. Então, a gente pretende entrar com 2 categorias esse ano. A novidade é que uma categoria a mais esse ano. Ano passado a gente entrou só com 40 mais. Esse ano a gente pretende entrar com 35 e 40 mais. Então 2 equipes participando desse torneio. Bacana mesmo. É isso, Vanessa, nós agradecemos em contato, é o primeiro piloto que está fazendo e breve. E desde já eu quero parabenizar você, toda a equipe, o Cris, que está sempre tentando, né, fortalecer o esporte. Então tudo aquilo que fala sobre o esporte, coloca o esporte para cima em evidência, tem que ser ressaltado. Então parabéns, ótima iniciativa aí e muito sucesso para vocês da rádio. Para todos nós. Pessoal. Pois é, importante demais o esporte sendo praticado na nossa região. Eu fico muito feliz que a nossa região tem essa representatividade, né, André? Ó, que matéria doida, né? Eu errei, mas consegui colocar, você viu? Você acertou. Você viu? O cara erra acertando, cara. Isso é assim. O cara erra acertando. Fenômenos, cara. Não, ó, Fenômeno. deixar bem claro pra galera que tá acompanhando que é o seguinte, pessoal, o programa tá no ar agora ao vivo, porque eu errei o outro programa, eu não coloquei a gravação pra funcionar. Mas melhor assim. Não, a gente fez a primeira parte, foi da hora pra caramba. E essa segunda tá sendo melhor ainda. Pô, que nós estamos repetindo, então tá bom pra caramba, melhorou mais ainda. Então, o que é bom foi melhorado, pessoal, isso que é importante. E ao vivo. Ao vivo, A galera pode mandar aí no Nova Zap 19 999 36 6241, tá passando aqui embaixo, na timeline da galera aí. O telefone e o WhatsApp pra você mandar o seu vídeo já também. Pois é. Aí, através também do site, entrando no site, no aplicativo da rádio, você pode mandar os seus vídeos para cá, viu, Cri? Exatamente. Lembrando então você que pratica qualquer modalidade esportiva. Eu faço corrida, eu caminho, ando de bike, ando de skate. Eu não faço nada, mas eu quero mandar um vídeo. Natação, também. pois é, manda. Eu sou goleiro, fiz uma defesa. Pode mandar pra gente. Seu filho. Exato. Né, a criançada. Importante demais. Coloca lá, ó, meu filho jogando num campeonatinho, numa brincadeira. Pois é, nós vamos futebol. dar crédito a quem está participando desse vídeo, entendeu? Então manda pra gente. Só lembrando, pessoal, não vai mandar de pezinho. Não é vertical, é horizontal. Manda pra gente nesse formato, porque é o formato que você está assistindo a nossa programação, tá vendo o programa aí. Ele não tá de pé. Não está na vertical, está na horizontal. Então manda pra gente sempre os vídeos. Não importa a modalidade esportiva, né, André? É verdade. O importante é você praticar o esporte e mandar pra gente nesse formato, tá certo? Então é isso. Eu vou ressaltar mais uma vez que a Secretaria Municipal de Esporte de São Pedro está ofertando diversas modalidades esportivas. O que você tem que fazer?
Se você não conseguir baixar o aplicativo, que tem um aplicativo voltado para o esporte na cidade, você pode se dirigir à Secretaria Municipal de Esporte. Ela fica lá na famosa Piscina Pública Municipal. Você vai lá, tem várias modalidades esportivas, várias. Em grupo, individual, não tem problema, tem várias. Vá lá, faça a sua inscrição, né, se você tem até 16 anos. Tem algumas modalidades esportivas que são específicas para adultos e para melhor idade. Vá lá, conheça o trabalho. A secretaria, através do nosso secretário municipal, Marcelo Vieira, vem fazendo um trabalho excepcional para a nossa cidade, certo? E consolidando a nossa cidade de São Pedro como uma potência regional, ainda mais se a gente for fazer uma comparação, né, nos mini-jogos regionais, né, André? Foi assim, São Pedro, Hora de São Pedro e Santa Maria. Olha só que legal. A nossa região consolidada como potência, né, André? Sim. Não tem para ninguém, né? Aqui na região, São Pedro não tem. Por ser maior cidade, sim, óbvio, né? Mas não vamos deixar de lado as pequenas cidades. Não, pois é. Então, se a gente parar para pensar, por tamanho, né? Geograficamente falando, a Água de São Pedro está fazendo um trabalho excepcional. Mandar mais uma vez um abraço para o Mauri, que é o coordenador municipal de esportes, para o prefeito João Vitor, que tem feito um trabalho excepcional, muito bacana, pessoal. E Santa Maria com o X lá, né? O X, excelente. O Zani, que é o prefeito, e o X, que é o secretário municipal de esportes. Trabalho maravilhoso. Ficou assim, pessoal. O ano passado foram 11 cidades, esse ano são 12 que vão participar. E cada ano que passa, a gente vai ficando mais. E aí mais cheio, vai competitivo, né? Mas o que acontece? Na edição do ano passado, você tinha cidades grandes também participando. Exatamente. Maiores, eu digo assim. E mesmo assim, não conseguiu tirar da nossa região a hegemonia. Então ficou São Pedro, Águas de São Pedro na vice-colocação, e o terceiro lugar ficou com Santa Maria, gente. Então a gente mostra que realmente o esporte está sendo muito bem desenvolvido na nossa região, né, André? E o legal desses jogos, dessa edição agora, que vai ser o ano todo. A gente abriu o leque porque o ano passado foi muito apertado. Sim. Ficou justo, né? O calendário, né? Ficou bem justo. Eu posso falar, eu e o Mauri, nós trabalhamos 70 dias ali. Corridaço, né? Todo final de semana. Eu tava quase, rapaz. Ficando louco, né? Eu tava vendo o pessoal aqui. Isso é louco. Né? Esse ano vai começar agora em março e só vai terminar em novembro. E os eventos esportivos vai ser de 20 em 20 dias. Então vai dar mais espaçado, né, André? Mais espaçado. Mas legal que vai acontecer durante todo o ano, né, André? Então isso é muito importante. É mais fácil também para que a gente possa se programar, inclusive a que é esporte vai estar fazendo a cobertura, né, André? É verdade, até. E o legal também, vai ser que nem a Copa do Mundo, os jogos não param, os jogos estaduais, sim. Libertadores, o nosso mini jogos regionais, ele vai parar. Por quê? Porque vai ter os jogos regionais. Caramba. Então, no mês de julho, que nem São Pedro participa dos jogos regionais. Sim. Nós, em Águas, a gente não participa. Né? Algumas cidades não participam, as menores cidades. Então, com respeito, que aí o calendário vai ficar bem apertado, então, durante os jogos regionais, o mini-jogos para. E retornaremos em agosto. Olha que legal. Muito bacana. Bacana. Bacana demais. Então, dá tempo de todas as cidades se preparar, porque teve algumas ocorrências que, assim, você sabe que é difícil a estrutura. Então teve aconteceu algumas cidades assim que não conseguiu levar os atletas. Geralmente a gente pede transporte. É sempre uma dificuldade muito grande para cidades conseguir o transporte, né? Então essa edição vai dar para agendar, você chegar com o coordenador de transporte, quero transporte para tal data. Por causa da antecedência fica mais fácil de programar, né? Ó, só lembrando aqui então, pessoal, você pode mandar mensagem pra gente, pode ser através do Nova Zap. É o Nova Zap. Nova Zap é legal. Através do Nova Zap ou através do Instagram, manda mensagem no Instagram. Isso mesmo, @Nova São Pedro Web. Ou no
no nosso Facebook, ou olha quantas mídias, André. Muito. Ou ao vivo no chat aqui, ó, do YouTube também. Que tem, inclusive, algumas mensagens aqui. Posso ler? Posso, fica à vontade, Cris. Ó, mandando aqui pra gente, top Cris, parabéns. O Enzi, né? O duro é decifrar Eu esses não sei nomes. o nome, né? Amaga 0302. Esposa. Ah, sua esposa? Amaga 0302. 03. Ah, isso. Parabéns, galera. Muito sucesso. O Amauri mandou aqui, só lendas. Parabéns, Só grandes lendas, pessoas legal. e grandes atletas. Aí a Manu Gamer mandou aqui. Minha filha. A sua filha? Eu acho que você é uma Adorei. gamer. Perfeito. Manu Gamer, olha só. Estão Manu se Gamer. revelando. Que interessante, muito bom. O Amauri mandou monstro, falando de você, né, André? Obviamente, né? Ah, não, E ele mandando acho que aqui, não. ó. Monstro. Obrigado, meus amigos. É uma honra ser lembrado por vocês. E aqui o nosso querido secretário municipal de esporte, senhor Marcelo Vieira, assistindo a gente. Parabéns por estar assistindo. Obrigado, parabéns pelo seu trabalho, Marcelo. Mandando aqui, ó. Beijão. Demais, parabéns. Olha o Andrezão aí. Obrigado, querido, pela divulgação. Imagina, ô professor, vai ser sempre um prazer divulgar através desse programa os eventos esportivos que vão ser feitos pela prefeitura através da sua secretaria que você está conduzindo tão bem. Então pode ter certeza que nós vamos ser um braço aqui de divulgação do esporte da nossa cidade, da nossa região, né, André? E a gente é legal a gente lembrar, Cri, que a gente quer receber eles Recebê-los também aqui. dentro Pois dos é. estúdios, né? Isso, com Para um certeza. bate-papo, um evento, Isso. esportistas, enfim, vai ter muita coisa ainda no Exato. Aqui Esportes, né? Só lembrando que a gente vai estar divulgando o esporte de várias formas, mas também vamos estar recebendo aqui figuras que são relevantes para o esporte da nossa cidade e para a nossa região. Então, fica o convite para você, professor Marcelo, para a professora Maitê, Sim, né? exatamente. Professor X também, enfim, a Vanessa também está fazendo trabalho. O Amauri. Ô, Maurício, você não vai sair da gente não, seu sem vergonha, pai do ano. É pai do ano. Pai do Chefia, ano. Tem que vir aqui. Pois é, uma pessoa maravilhosa, um cara muito bacana. Mandar um abraço Nota também. 10, a moda 10, a moda 10. Mandar um abraço também para toda a família do Amauri, que é uma família maravilhosa. E se você tiver alguma mensagem, alguma pergunta que se quiser fazer, pode mandar pra gente. Mandar um abração e um beijo pra Laís, que também tá assistindo. Um beijo, querida. Daqui a pouco tô aí. É o seguinte, vou falar para vocês. Eu fiz uma cirurgia há uns dias atrás, tive que tirar uns câncer de pele. E eu não podia fazer nenhum esforço físico. Já estava um tempo sem andar de skate, André. Você sabe que eu gosto só um pouquinho Quase de andar de nada. skate. Eu tô sabendo, você gosta quase Pouca nada coisa, você sabe, né, skate, Feijão? né? Pouca coisa. Gosta nada. Mas aí, junto com meu amigo Pedro Petrucco, fomos até Piracicaba. Lá encontramos o nosso amigo Junegão. E andamos também com o Japão da Ambiente, o Japão Williams Motor e Tiro Kawai, o Japão. E com o Daniel Gumé. Fizemos um rolê lá. E o Gumé estava filmando, eu não tinha percebido. Ele filmou... Mas que eu tenho que falar um detalhe. Pode falar. Você tá gordinho nessas imagens. Não pançudo. pegou um ângulo legal. Ah, não favoreceu. Não favoreceu. A panceta apareceu. Esse deveras, ângulo né? aí não favoreceu. A panceta. Tá vendo, Laís? Falou que eu tô barrigudo. Eu falei pra você que eu tô barrigudo. Não tinha essa panceta aqui, mas enfim. Daqui a pouco a gente vai tirar essa panceta, vamos queimar essa panceta. Mas, por que eu tô falando? Porque olha como o esporte é. Eu fiquei esse tempo sem poder praticar esporte, porque eu não podia movimentar os membros superiores e nem inferiores. Por quê? Praticar o skate, se por um acaso eu caio, eu tenho que me apoiar com as mãos. Tá. E aí eu vou usar o braço, membros superiores. Eu podia estourar os pontos, não podia passar por essa situação. Eu gosto muito de futebol, eu sou goleiro. Contato. Pois é. E eu gosto de praticar jiu-jitsu. Não posso colocar o meu kimono. Não pode. Não pode fazer a movimentação. Então, agora estou liberado. Tirei os pontos semana passada. Amanhã eu vou treinar jiu-jitsu. Vou voltar lá pro CT Kaique Liotinho. Motor e tiro. Amanhã eu tô aí, viu, Kaique? Kaique, toda a galera aí que faz o treino lá. A galera, gente boa demais. E vai rolar materinha já lá, né? Com certeza. Fazer a matéria, com certeza. Tem matéria nova que vem. Com certeza. Vamos ver. Então, a importância... O que aconteceu? Eu tava agoniado de não poder andar de skate, fui lá e andei. Mas o que acontece? Eu não podia tomar sol, então eu esperei o sol baixar, fiquei num lugar que tinha sombra, andamos de skate. Não tem como, a gente se diverte andando de skate, né? Então, tinha que mostrar. Mas para falar também para você que está assistindo, que no dia 25 de julho desse ano,
no sábado, São Pedro voltará a receber etapa do Circuito Paulista de Street, na nossa pista aqui na Avenida Imigrantes. É uma pista maravilhosa, fantástica. Ela vai receber uma etapa do Circuito Paulista de Street. Então, agradecer ao prefeito, o senhor Thiago Silva, agradecer o nosso professor Marcelo Vieira, que é o secretário de esportes, por estar dando esse suporte. Então, marque na sua agenda. Eu estava falando isso aí porque é um grande evento que vai voltar aqui para a cidade. E nós estaremos lá. Estaremos lá fazendo a cobertura, Andrezão. Aqui é esporte. Você está pensando o quê aqui, ó? Feijão. Tá doido. Vamos estar lá fazendo transmissão ao vivo. Exatamente. Então, e pela primeira vez, né, cara? Pela primeira vez a gente vai fazer a transmissão do evento esportivo de skate, cara. Vai ser muito, muito bacana demais. Legal. Vamos ter um narrador bom lá. Mais ou menos, meia boca. Meia boca. Então, inclusive para as pessoas que estão assistindo, fazer um resumo rápido aqui. O pessoal fica falando do querido skate e tudo mais e tal. Eu também fui um competidor, eu também participei de muitos eventos, tive alguns títulos, né? Eu tenho 6 títulos paulista. Olha. Aí, ó. E também fui campeão aqui, André. E fui campeão brasileiro também. Então, na próxima edição, eu vou trazer uma taça de campeão paulista e um troféu de campeão brasileiro. Pode, Feijão? Você deixa? Você permite? Tá liberadíssimo. Você deixa, André? Então, você vai fazer o seguinte. O Andrezão podia trazer as medalhas dele também, né? Também, pô. Legal, né? Legal. Pra mostrar. Ó, eu trouxe uma medalha aqui, porque no início do ano eu fui fazer uma monitoria junto com a equipe Ambiente Skate, lá no Sesc Piracicaba. Tá aqui a medalha, ó. Que da hora. Muito bacana, Sesc Piracicaba. E aí teve uma competição lá para o pessoal que participou da monitoria. Então, os alunos e aí os monitores também andaram e participaram também. Então, essa medalha é uma medalha de lembrança. Que legal. Foi um dia que eu consegui, graças a Deus, andar muito bem de skate. O Mirtão também deu um rolezão, o Japão, enfim. E eu queria mostrar aqui que quem me conhece sabe que eu sou muito fã do Homem-Aranha. Olha esse mimo que eu ganhei do meu compadre Ivan Teixeira. Aí sim. Ó. Ivan. Veio direto da Universal Studio. Que da hora. É, lá da Califa. Tá, e também eu ganhei do Guilherme Campos, meu amigo advogado. Esse flash aqui que ele ganhou do Mac Lanche Feliz, com certeza. Mac Lanche Feliz. Deve ser, porque é um flash, ó. É um mini flash. Mas ele é cabeçudo, eu acho que ele era. Será que ele é parente do Gustavo Teixeira? Certeza. Ô, Gu, depois você fala pra gente se isso aqui é parente seu, porque é cabeçudo, viu, cara? E eu queria mostrar, Feijão, se você me permite, olha esse mimo que eu ganhei do Vitão do skate. Pô, esse aí é sensacional. Esse mimo aqui. Esse aí o Vitão vai ter que fazer um pra nós também, pô. Aí, Vitão. Sensacional, Vitão. Ó, você é louco. Ele fez essa homenagem. Parabéns, cara, pelo trabalho. Ele é um artista maravilhoso. Ele fez aqui essa imagem. Ele colocou uma pista de skate dentro da garrafa. Tá, sensacional. Colocou meu nome aqui. Eu fui narrar um evento lá em Araraquara, na frente da Fonte Luminosa. Que legal. O estádio da Ferroviária. E ele me levou, deu de presente. É um presente maravilhoso. Agradecer mais uma vez você, Vitão. Mas mostra a outra parte dos brindes. Eu gosto. Todo mundo sabe que eu sou corintiano, maloqueiro e sofredor. Mas o Vitão não é. O Vitão é meu amigo. Ele é São Paulino. Olha lá. Ele é São Paulino. Aí, ele colocou aqui, ó. Você é dos nossos, pô. Tá doido? Colocou aqui, ó, de São Paulo, freguês do Corinthians. Quer dizer, São Paulo Futebol Clube. Freguês do Corinthians. É, que tá escrito aqui, ó. São Paulo, freguês do Corinthians. Pô, brincadeira. Vou dar um salve para os meus amigos São Paulo. São Paulo, inclusive, que vai ganhando por enquanto do Grêmio. Tá 1-0, terminou o primeiro tempo 1-0 pro São Paulo em cima do Grêmio. Rodada do Campeonato Brasileiro. Então quer dizer que o meu chefe vai estar contente, né? Vai estar feliz. Se continuar assim, com certeza. Dá pra pedir um aumento pro cara ou não? Aí ele chega. Pede, né? Pede, vai. Enfia a faca. Cheio de sorrisos, pô. Ó, mandar mais uma vez um abraço para a professora Maitê, que mandou aqui, que está assistindo. Conte com a gente sempre, professora Maitê. A senhora fazendo um trabalho maravilhoso à frente da secretaria. As equipes de vôlei que você está fazendo um trabalho fantástico. Nós devemos muitas referências às senhoras, porque o trabalho que você faz é um trabalho de excelência. E pode ter certeza que eu sou um grande fã do seu trabalho. E toda vez que eu tiver a oportunidade eu vou falar. Parabéns, viu, professora? Não é isso mesmo, Feijão? É isso aí. Sensacional. Lembrando que já que ela está assistindo, convidar ela para vir aqui com verdade, né? Professora Maitê. A senhora é uma peça importante do esporte da cidade e da nossa região. Importante demais a senhora aqui, hein? Já vai fazer vamos fazer o convite já. É isso aí, já tá feito. Tá convidada.
Pois é, ó, tem mais gente mandando mensagem aqui, Feijão. Fica à vontade. Ó, a Laís, eu conheço muito bem essa garota bonita, viu? Ei, garota, você é bonita, viu? Tô de olho em você. Mandou aqui uns coraçõezinhos. E aí, o professor Marcelo manda aqui, vocês dois são os queridos. E o Fernando também. Professor, muito obrigado. Nossa, agradecemos. Professor, obrigado. Só o senhor aqui. E ele é lindo Gente também, boa né? demais. Gente boa demais. Parabéns pelo seu trabalho. Inclusive, você quer falar da pista de atletismo que ele está fazendo? O Marcelo Vieira, assim, eu tive a oportunidade de, assim, quando eu cheguei em Águas, fui bem recebido por ele e por Amauri. Pena, assim, lógico, profissionalmente, eu senti falta, nós sentimos falta, um legado. E eu tô ansioso para, assim, conhecer essa pista. E fiquei muito feliz em saber que tem um setor de salto distância lá, aonde... Receba, filho! Chupa a sociedade! Eu quero conhecer, né? Ah, bacana demais. Ó, parabenizar a nossa cidade, porque a gente tem que falar, a gente tem que exaltar, né, Feijão? O que tá dando certo, a gente tem que exaltar. É verdade. E a gente não pode falar do esporte, falar mal do esporte da nossa região, porque o esporte da nossa região vai muito bem, obrigado, né, de hoje, porque material humano nós temos e muito. No Brasil todo. No Brasil todo. É incrível, Norte cara. a sul, leste a oeste, assim, nas periferias. Né? E eu acho que isso, o que você está falando é importante, André, porque eu acho que a gente tem que levar o esporte cada vez mais para as periferias. Né? Periferia que a gente fala, pessoal, não é só um lugar que é periférico no sentido de estar à margem, que não tem toda a estrutura, a infraestrutura. Mas a periferia, a gente fala, periférica que estão nas pontas. Entendeu? A gente precisa levar o esporte e difundir ele, entendeu? Quanto mais pessoas estiverem dentro do esporte, menos pessoa envolvida com coisa errada, né, André? É verdade. Né? E saúde também, né? Que é o mais importante. Né? Você estava falando aquela frase do presidente do Comitê Olímpico Brasileiro. Então, e isso, em palestras, eu peguei para mim. E eu, em São Paulo, antes de vir para cá, eu dava palestra, né? Fui para falar da minha carreira, como começou. E essa frase que eu peguei para ele, ó, o jovem hoje, praticante de esporte, se ele não for um bom atleta, um campeão, com certeza ele vai ser um ótimo cidadão. Belas palavras, né? E é verdade mesmo, gente. Verdade. Por isso que a gente insiste no esporte, né? Quem ama o esporte porque sabe o bem que faz o esporte. Não só fisicamente, mas também psicológico e mentalmente. Né? É um tripé. É o físico, é o mental e é o esportivo. É fantástico, gente. Isso aí é uma coisa que a gente leva pra vida, né? Ó, mais algumas mensagens aqui. Bruno Felipe. Oi, Cris. Fala, Bruno. Vai, Corinthians. Bruno é corintiano. Bruno roxo. Aqui ele é Bruno Corintiano. Ele não Bruno é Bruno roxo. Ó, só pra mostrar aqui, ó. Que é Corinthians. Tá vendo? Aí. Corinthians. Que é Corintinha. Certo? É Corintinha aqui, rapaz. É Corinthians, rapaz. E a Laís mandou aqui. Não está. Sabe de nada. Eu acho que eu sei sim, viu? E a Maga, né, sua esposa, mandando aqui, ó. O programa que faltava. Esporte é fundamental para a qualidade de vida de todos. Concordo plenamente. É isso, gente. A gente tem que entender que o esporte ele vai além da questão esportiva. Ele faz muitas outras coisas. Ele, além do benefício esportivo, físico, mental, ele é socializador. Entendeu? Com certeza. E a gente vai ficar falando aqui dos grandes esportistas e também fazer o convite para eles. Então a gente quer aqui o Kaique, a gente quer aqui o Fofão, a gente quer aqui o Giliardi, a gente quer aqui grandes expoentes como o nosso querido João Cavalo, que é um cara do dirt jump, de bike, o nosso querido Michel, né? O Michel é uma sumidade quando se fala de bike aqui em São Pedro. Exatamente. Fabinho da F Sports, que é um cara que preparou e fez grandes campeões, eu me incluo nisso. Voltei a ser campeão paulista e fui campeão brasileiro graças a ele. Essa galera aqui, ele né? fez trabalho também com lutadores, como o Kaique, que foi aluno dele também. Fisiculturistas, né? Outras modalidades esportivas, como o Tatá. O Tatá é um grande piloto de Freestyle Motor Extreme. Que legal. O FMX. Já fui narrar eventos com ele, até em Brasília. Cara, ele é fantástico. Todo mundo conhece o Tatá. E é um grande piloto de motocross. Trabalha na parte organizacional também, tira foto, faz vídeos. É uma pessoa que mora em São Pedro, é um baita de um piloto, pioneiro no FMX aqui no Brasil. Também aqui temos que trazê-lo para
para fazer parte também de uma das edições do nosso programa aqui. Exatamente. Exato. Aqui é esportes para todas as modalidades, né? Reforçando mais uma vez, né? Exatamente. Então, você que pratica uma modalidade de esporte que talvez não seja tão difundida, aqui ela vai ser difundida. Aqui a gente vai fazer a divulgação que ela merece. Não só o esporte, mas também você. Então, mande pra gente mais uma vez falando: vou fazer um jogo com os amigos. Manda pra gente aqui, ó. Exatamente, aquele gol do fim de semana. Aquele gol bonito, aquele frango que o goleiro tomou. Exatamente. Deus. Bola cheia, bola murcha, manda pra gente. Vamos divulgar aqui. Inclusive divulgar o seu evento esportivo. Então, quando você for fazer algum evento esportivo, manda aqui pra gente no Nova Zap. Certo, Feijão? Exatamente, olha lá. Quando você não grava na vertical igual o Cri gravou, grava aí, na horizontal. Mas veja esse frontside flip aí, ó, batendo as rodas no chão. Frontside bomb, né? Grava assim na horizontal, desse jeito, ó. Vai ser 8, né? O jogo pra mim foi uma final antecipada entre Barba de Bode e o Heineken. Que jogaço, gente. Foi 6-3 pra equipe do Heineken. Mas podia ser um jogo da final, André, porque exatamente. São dois times fortes. Volto a falar, o Barba de Bode foi bicampeão consecutivo dos últimos torneios da comunidade do campo de areia. Olha a defesaça do Gustavo. Pois é, a cabeçudo também tá. Pega metade do gol, cabeça. Metade do gol é cabeça. E a equipe do Heineken foi atual campeã do campeonato amador de futebol aqui do São Pedrão. Então, gente, duas equipes qualificadíssimas. Pô, e você também não tá falando, mas tem que falar dessa camisa que você tá vestindo aí, né, meu irmão? Não podia deixar de falar do Esporte Clube Caveiras aqui, ó. Esse aqui foi um presente que eu ganhei do nosso querido Val. Obrigado, Val. Deixa eu mostrar melhor aqui. Tá vendo? Tá saindo melhor agora. Presente que eu ganhei do Val. Quando foi a final do Campeonato Municipal Veterano. Pode-se falar que é um campeonato regional, porque tinha equipes de outras cidades também. Piracicaba, Charqueada, enfim. Regional mesmo. Regional. E o Caveiras foi o tetracampeão, foi campeão ano passado, é o 4º título do Caveiras. Né? Então, tetracampeão municipal dos veteranos. E foi assim, eles foram campeões em cima do terceirinho. O primeiro jogo foi 0-0, um jogo pegado. E a final, o terceirinho tinha sido campeão em 2024. Então era o campeão atual contra o maior campeão até então, que é o Caveira com 3 títulos, que ganhou o 4º no ano passado. E o primeiro tempo foi 1-1. Segundo tempo terminou 4-1 para o Caveiras. E o tetracampeonato municipal se concretizou. Depois teve um churrasco, né? Eu fui convidado e fui com muito orgulho. Fiquei muito feliz pelo convite. Agradeço ao Val e todos os amigos do Esporte Clube Caveira. Eu fiquei, Feijão, e pode perguntar para ele, os 2 tempos com a bandeira do Caveiras flamulando endoidadamente e pé quente, né? Porque afinal de contas eram os amigos nossos, Charqueada, a gente gosta dos amigos, mas a gente vai torcer sempre pro time de São Pedro, né? Então, na final... Bairrista pra caramba. A gente é bairrista porque assim... não, mas vamos ser sinceros. André, bairrista pra caramba, cara. Se você tem 2 equipes ali, você conhece as 2 equipes. É difícil. É difícil, né? Mas quando são 2 equipes, uma de cada cidade, fica mais fácil. Vamos supor, eu até falei no final lá para outro rapaz, se fosse 2 times de São Pedro, eu ia ficar neutro. Porque eu tenho amigos em todos os times, certo? E ia torcer para um futebol bonito. Mas como era um time de São Pedro e um de Charqueada, lógico, eu vou torcer para o time de São Pedro. Indiscutivelmente. Parabenizar o Caveiras aí, em busca da 5ª estrela do pentacampeonato. E agradecer mais uma vez, Val. É uma camisa que eu uso constantemente porque eu gosto de futebol. O meu querido amigo Armando me deu camisas do time quando ele disputava a Copa Kaiser. Caramba. É antigo isso, hein? Antiguíssima. Isso é antigo. Eles foram 3º colocado uma vez, em 2003, cara. Ele me deu da Lazio. Eu tenho 5 camisas da Lazio, do Tatuapé, que ele me deu da Copa Kaiser. Também me deu uma camisa do Floresta, que o filho dele jogou no Floresta. O Expressinho também, ele me deu. Eu tenho times de futebol de várzea, eu tenho vários, cara. Porque eu ajudei muitos times quando tinha loja, né? Ajudava a montar a equipe através do patrocínio da camisa. Eu tenho lá do Tabajara, tem um monte. Tabajara Futebol Clube. Acho que foi o último grande time que nós tivemos aqui no Campeonato Amador de São Pedro. São 5 títulos do Tabajara em 8 finais. Então é um time que estava sempre nas finais.
rivalizava com grandes equipes na época. Então, o Tabajara, de 2001 até o último ano que eles participaram, acho que foi... Você não tem uma camisa do Caixa Samba, né? Do Caixa Samba eu não tenho. Pô, vamos Caixa ajeitar, Samba eu não tenho. vamos ajeitar. Eu tenho Tsunami, eu tenho Magos do Futsal, que o Legal. professor Sandro montou uma baita de uma equipe. Pimentas também, ajudei o Pimentas, né? Tenho amizade com o pessoal lá, então é sempre... Tem alguns do Pimenta Vivo ainda? Tem, o Negão foi meu aluno, dava aula de Muay Thai pra ele. O bicho é bom, hein? De porrada, e tava gigantesco, né? É um excelente profissional da educação física e sempre amou futebol, né? Então é muito bacana. O Yuri, da Pepper Roots, melhor cover do Red Hot Chili Peppers do Brasil, oficial. Também joga futebol pra caramba. O irmão dele também, Yuri, joga pra caramba. Não, o irmão do Yuri. Os meninos jogam futebol pra caramba, cara, isso é louco. Iago. Tá um pouquinho fora de forma. Tá um pouquinho fora de forma. A bola, eu não ia falar, mas... Não, já que você falou... Forma a bola, forma enfia. Enfim, eu não queria falar, mas já que você entrou no assunto, você é ruim pra caramba, eu pego e falo também. Exatamente. Ó, tem uma mensagem aqui. O programa era pra ser 1 hora só, né? Passamos de 1 hora. Deixa eu puxar aqui melhor. Já foi 3 horas de programa. Tudo bem. Por culpa minha, mas tudo bem. Argo Angel. Ótimo programa. Qual a expectativa de vocês pro Rugby Championship na Argentina? Vai brigar? Rapaz, bacana demais, hein? Obrigado pela sua mensagem. Olha, a Argentina é muito forte quando a gente fala da América Latina, né? A América Latina é muito forte. Eu tenho alguns amigos que moram na Nova Zelândia, né? E a gente sabe que os All Blacks, né? Os All Blacks, a seleção neozelandesa é uma seleção fortíssima. E aí você tem outros nomes que são ali também postulantes. Você tem a França, a Inglaterra, a Escócia, você tem África do Sul, né? São sempre times fortes. Mas normalmente a gente coloca como postulante aos títulos de campeonatos grandes, né? A equipe da Nova Zelândia. Lógico que a Argentina tem um time muito forte, né? E a gente vai torcer para que façam um bom campeonato, sim, com certeza. Vão os Pumas, né? A equipe da Argentina é chamada dos Pumas. Mas você, como amante do rugby, se você tiver alguma imagem sua jogando, praticando com seus amigos, manda pra gente. A gente vai fazer a divulgação. Vai ser um prazer para nós passarmos aqui no programa alguns lances de vocês jogando. É legal a gente falar também, porque tem uma galera que pratica o rugby, né? Tem. O nosso querido Rodrigo Scotton é um pioneiro aqui, já participou da seleção brasileira. Sim, que legal, cara. Tem outros grandes jogadores aqui. A gente tem o Kevin. O Kevinho, a família dele mora aqui perto. Recrutando bastante gente ele recruta. Pra fazer, em São Paulo, na época que eu treinava, né, em Guarulhos, tem um pessoal, um time, não lembro o nome do time, mas eles treinavam, se reuniam sábado e domingo para treinar o rugby. E aí os caras ficavam de olho em nós, né? Puta, negrada, negão, mas esses caras, pô. Vai dar bom pra jogar rugby. E assim, ó, tipo, você não se interessou em jogar rugby? Vem aí, vem fazer um teste com a gente. Caraca. E tem alguns colegas que foram, assim, largaram, assim, no final de carreira. Vou lá jogar. Sabe quem jogou bastante? Você lembra do André? André Braga? Sim. Padeiro? Sim. Irmão do Dri. O Dri também jogou. O André, cara. O André é um dos maiores lutadores de São Pedro, de Muay Thai que existiu, cara. The Iron. O André tinha uma combinação que ele... Pra você ter uma ideia, um evento de Muay Thai em Monte Sião, ele quebrou a perna no cara. Um chute. O André tinha uma mão pesadíssima, um chute pior ainda, mais pesado. Ele jogava rugby. O André, o Dri. Então o rugby aqui em São Pedro não é novidade, né? Mas infelizmente ele não estava se mantendo. Então são lampejos. Tem hora que você tem uma equipe que está jogando, que é o Red Horse normalmente. Me parece que agora está tendo uma coligação entre alguns jogadores de Piracicaba. Então, o pessoal de São Pedro vai até Piracicaba, treina, às vezes até Americana treina para disputar os campeonatos que tem de rugby aqui no estado de São Paulo. Então, muito bacana, mande para nós aqui, vai ser um prazer a gente poder divulgar também o rugby, que é um esporte muito bacana. Ó, pela primeira vez, essas seleções grandes vão vir para a América do Sul jogar esse torneio.
Sim, joguei na seleção brasileira por 2 anos, de 2011 a 2012. Olha que bacana. Que da hora. Gostei muito do programa. Falaram tudo. Visitaram as meninas do vôlei. Irmão, pode ter certeza que aqui é esporte de verdade, né, André? É verdade. Não, aqui e vamos. A gente não entende nada do esporte, mas vamos lá. Mas aí a gente chama vocês aí. Sim, com certeza. Um representante do rugby para poder falar mais da modalidade, né? Sim. Exatamente. Nada mais justo. Bom, passamos de 1 hora, mas, André, adorei fazer esse programa com você, também, meu irmão. Cris. Muito legal. Passamos aqui 3 horinhas aí conversando. Mano, adoramos, cara. Pode ter certeza. Então, pessoal, toda quarta-feira, né, André? A partir das 8 horas, aqui é Esporte na Nova São Pedro. E manda uma mensagem, imagens pra nós, você treinando, praticando esporte, fala da agenda. Corrida, natação, o que for, cara. Né? Rugby, eu sei que beisebol. Esse final de semana é do carnaval, né? E aí tem aquele detalhe. Se você também for, né, pra avenida trajado, manda pra gente, por favor. Vai fazer alguma coisa com esporte de fantasia, mano, vai ser mais legal. Ainda manda pra gente. Mas de verdade, de verdade. Manda pra gente a sua modalidade esportiva, o seu nome nós vamos divulgar aqui, de verdade mesmo. A sua modalidade e você. Pois é. Seu filho, sua filha. Exato. Criançada aí também que curte participar, né? Pra nós vai ser sempre um prazer poder divulgar o esporte, porque nós somos apaixonados pelo esporte. André, suas considerações finais, porque semana que vem a gente volta. Opa, com certeza, né, Cris? Estamos aí de volta. Só agradecer a todos os que participaram junto com a gente aqui nesse programa. Quarta-feira, tamo aí. Só agradecer. Valeu. Isso aí, pessoal. Tá certo. Feijão, muito obrigado mais uma vez pela oportunidade. É um prazer fazer mais um evento, ou melhor, um programa esportivo que fala sobre esportes em várias vertentes. Com você e com o André, cara, que é uma sumidade no esporte. Lenda viva. Pelo amor de Deus, o cara currículo do cara é extensíssimo. Invejável. Chato, sabe? Nego chato pra caramba. O cara é chato. Mas muito bacana, a gente vai aprender muito um com o outro. E, nós somos um trio, mas em breve seremos um quarteto. Exatamente. Até quarta-feira, pessoal. Deixar as palavras aí finais pro nosso querido amigo e idealizador desse programa, Fernando Feijão, The Best of the World. É isso aí, criançada. Valeu, fiquem com Deus. A gente volta na próxima quarta-feira, às 20 horas. Aqui no Aqui é Esportes, pela Nova São Pedro. Obrigado a todos que ficaram com a gente. Mandem os seus videozinhos, curtam, comentem, compartilhem. Claro, fique ligado na próxima quarta-feira que estaremos ao vivo aqui novamente na Nova São Pedro. Valeu, meus queridos. É nóis. Tchau.